Júlio Filho, o locutor amigo da cidade, entrevista. Estamos de volta, minha gente, aqui no programa Itaenga Notícias, seu Jornal do Meio-Dia pela sua Itaenga FM. E a gente anunciou a chegada aqui na Itaenga FM, né, dos vereadores Clécia e Clécio do Moinho e também dos candidatos aqui a deputado estadual e federal, Gabriel Porto e Álvaro Porto, né, que vão falar com a população de Lagoa de Itaenga. Antes aqui a gente falar um pouquinho também com Clécia e com Clécio. Primeiro aqui o Clécio falando na vinda, né, aqui em nosso programa, que vocês que já têm inclusive carteirinha aqui no programa. Boa tarde, Clécio, vereador. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a todos os queridos da nossa querida Itaenga FM, as nossas mães de família aqui. Saudar a minha irmã Clécia do Moinho, nossa querida vereadora. E saudar também essas duas pessoas importantes aqui que está nos visitando, já conhece nosso município, já tem passagem por aqui. É o nosso amigo Gabriel e Álvaro Porto. Os dois firmaram um compromisso, não comigo, nem com Clécia, mas sim com o nosso povo de Lagoa de Itaenga. E daí marcamos essa data para ele vir mostrar suas propostas, mostrar que realmente tem interesse em ajudar a nossa população. Então, sejam bem-vindos à nossa querida Lagoa de Itaenga, uma terra de pessoas simples, humildes, mas de muita gente honesta, muita gente trabalhadora. E precisa muito do apoio de vocês. Vocês que irão representar o Estado, estão representando o Estado e vão representar Brasília. Então, sinta-se abraçado aqui por esse vereador. Temos muitos ouvintes que estão antenados e atentos no que os senhores irão nos dizer aqui, nesse grande veículo de comunicação. E mandar também um abraço especial aos nossos queridos agricultores do nosso município. Sintam-se abraçados por Clécio do Moinho e por todo esse grupo aqui presente. Registrar também aqui a presença do meu irmão Maninho e do meu sobrinho doutor Claudio Honor. Quero agora, me permita, Júlio, passar aqui a palavra para minha irmã Clécia do Moinho. Vereadora Clécia do Moinho, deixando claro que os candidatos aqui presentes, né, eles não chegaram em Lagoa de Itaenga assim de paraquedas praticamente, né, que eles têm inclusive aí, de acordo com as ações que vocês têm divulgado, né, aí fechada uma parceria com o povo de Itaenga. Destaque. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Agradecer a Itaenga, a todos que acompanham a Itaenga. Eu acho que está desligado aí. Rádio ao vivo é assim. Rádio ao vivo é assim. Então pega esse outro microfone aí. Pega esse outro aí mesmo, para facilitar, né? Boa tarde, Ju, a todos que acompanham a Itaenga FM. Agradecer mais uma vez pela oportunidade e frisar que quero agradecer por estarmos aqui hoje com duas figuras tão importantes e que há mais de ano assumimos esse compromisso, pois eu quero deixar bem claro para a população itaenguense que, mesmo antes de firmarmos esse compromisso, Júlio, eu fui acompanhar a história de Álvaro Porto, como automaticamente sua família, seus filhos, sua esposa Sandra, que é prefeita de Canhotinho. Então, eu vi que realmente é um grupo forte, comprometido, e aquele grupo que se compromete em fazer pelo povo. Pois esse compromisso, como meu irmão falou, não se resume a nós, mas assim ao povo itaenguense. Então, eu percebi que esse grupo tem a disponibilidade de se permitirem serem usados como instrumentos para mudar a vida de pessoas. Então, eu senti essa essência nesses dois. E eu tenho certeza, foi por isso mesmo que despertou esse interesse em justamente firmarmos essa articulação. Pois eu pude ver que nós, de Lagoa de Itaenga,
podemos sermos alcançados pela história política e por muitos que eu acredito que eles irão fazer. Nós já temos aqui alguns registros que nós temos há mais de ano uma assistência. Nós estamos sendo assistidos já por esses dois. Então, independente, eu acredito que todo mundo tem a sua história inicial em qualquer município. Então, por isso mesmo que firmamos isso, eu acredito no trabalho deles e que muitos irão agradecer por essa oportunidade que Lagoa de Itaenga hoje está tendo. Através de mim, Clécio, como vereador, nossa família. A família, eu acho que a família é algo tão decidido, tão decisivo para firmarmos qualquer trajetória, pois nós já temos que sairmos ganhando dentro de casa, né? Então, conversamos, alinhamos com a família, então resolvemos conduzir essa história junto, de maneira forte, de maneira confiante, acreditando primeiramente em Deus e na força, na história política, trajetória desses dois. Então eu venho aqui, diante dessa rádio, apresentar mais uma vez, que já visitaram aqui Lagoa de Itaenga, já tem história, já tem serviço prestado, então eu venho mais uma vez disponibilizar esse momento, através desse instrumento tão forte que é a Itaenga FM, para que seja alcançado essa informação a muitos munícipes. Então o espaço hoje são deles, né, Júlio? Eu já estive aqui em outros momentos, Clécio também, mas hoje eu vou deixar esse espaço para eles. Então, sejam bem-vindos e eu tenho certeza que vocês irão honrar com todos os nossos esforços e alcançar o público itaenguense. Uma boa tarde a todos. Estamos hoje ao vivo aqui no programa Itaenga Notícias, né? Temos aqui as visitas de Clécia e Clécio do Moinho, vereadores aqui de Lagoa de Itaenga. E também o Álvaro Porto, que inclusive hoje ele está aqui buscando a sua reeleição como candidato. É estadual ou federal, Álvaro? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde aos ouvintes da Itaenga FM, quem nos acompanha pelas redes sociais, ao povo aqui de Itaenga. Quero dizer que é uma grande satisfação, Júlio. A gente está aqui no seu programa, está aqui para conversar com o povo de Itaenga e mostrar que eu acho que já é a quinta ou sexta vez que eu venho aqui no município, tenho conversado com as pessoas e a gente assumiu um compromisso. A gente tem aqui um compromisso de trabalhar pelo povo. Nós ainda não fomos votados aqui. No meu caso, que estou indo para a reeleição, estou indo para a quarta eleição de deputado estadual, já fui prefeito 8 anos da minha cidade, de Canhotinho. E a gente, mais uma vez, está com o nome aí na disputa, mas a gente, aqui em Lagoa de Itaenga, a gente já tem serviço prestado, é muita assistência, na questão de saúde, inclusive... já tem dinheiro aí na conta, 150 mil para que seja comprada uma ambulância para o distrito de Camboa. O dinheiro já está na conta desde o mês de junho, junho, né? Já está na conta, parece que está em processo de licitação. Então são essas ações, são esses compromissos, Júlio, que a gente assume nos municípios, onde inclusive a gente nunca foi votado, vai ser votado pela primeira vez. Nós estamos aqui, Álvaro Porto, candidato a deputado estadual, com o número 15.000. Gabriel Porto, que está disputando uma primeira eleição, um jovem médico, mas comprometido com as pessoas, comprometido com a política. E a gente sabe que a política é o que modifica vidas. Então a gente vem fazendo esse trabalho. Eu já venho há mais de 20 anos com mandato, tanto prefeito como deputado, e a gente segue nessa luta. A gente sabe da importância do que é a política para trabalhar pelo povo, para trazer melhorias para o município, para a região, e hoje nós estamos nessa campanha política apoiando o futuro governador de Pernambuco, que a gente não tem dúvida que vai ser João Campos, e estamos aqui hoje para conversar com você e com o povo de Itaenga. Álvaro Porto, como você avalia aí, como tem sido a sua condução
a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco? Você, né, é o presidente da Assembleia Legislativa, é o segundo homem mais forte da política do Estado de Pernambuco. Como foi para você, de fato, conduzir, né, aquele poder legislativo estadual forte em nossa política pernambucana? Olha, Júlio, eu acho que tudo que a gente procura fazer na nossa vida, tanto na vida particular como na política, a gente, antes de assumir esse mandato, a gente já tinha disputado uma eleição da presidência da Assembleia, enfrentando contra tudo e todos. A gente ainda teve 14 votos. E a partir daí a gente foi fazendo o trabalho. Quando eu fui reeleito há 4 anos atrás, começamos a fazer um trabalho junto aos deputados, às pessoas que já me conheciam, vários deputados que estavam chegando lá. E a gente começou a conduzir esse trabalho, inclusive, pela primeira vez na história, um candidato a presidente teve todos os votos da casa, nós tivemos os 49 votos, e a gente assumiu esse desafio. Um desafio que todos os deputados, todas as pessoas que vinham conversar comigo, o que pediam era que a Assembleia fosse uma Assembleia forte, independente, que não caísse no capricho de poderosos, de pessoas que achavam que iam mandar naquela casa. E a gente fez esse trabalho junto com os deputados. Quando se fala na questão do poder, eu não trabalho com essa questão, Júlio. Não é a pessoa que é poderoso, que comanda. Claro, a gente comanda uma casa, mas ali o que a gente vem trazendo de trabalho para o Estado de Pernambuco é um conjunto de 49 deputados, que a gente vem trabalhando, todo mundo unido, e todo mundo resolveu que a Assembleia realmente tinha que ter uma independência. Então, para mim é uma honra muito grande estar hoje como presidente daquela casa, e a gente vem fazendo esse trabalho não só dentro da Assembleia, mas hoje a gente vê uma Assembleia que tem um contato direto com a população, tem um contato direto com os pernambucanos. Quando a gente leva o Alep Cuida para todos os 4 cantos do estado de Pernambuco, o Alep Cuida, então a gente vem fazendo esse trabalho diretamente com o povo, uma abertura melhor com a população, a Assembleia chegando em todos os recantos do estado de Pernambuco. Então, para mim é uma grande alegria isso. A gente, com 3 anos e meio, a gente já vem conduzindo a presidência da Assembleia Legislativa. Mas torno aqui a dizer que ninguém faz nada sozinho, a gente tem que ter união, e o trabalho que a Assembleia hoje vem fazendo se deve não só ao Álvaro Porto, mas dos 49 deputados que ali participam dessa legislatura. Eu vou jogar um abacaxi pro senhor, viu? Se eu descascar. Eu gosto de abacaxi. Vou colocar um abacaxi. E ele de cascado é melhor ainda. Isso, então chegou por aqui, tem que realmente fazer esse trabalho, né? De início ali do seu mandato como presidente da Assembleia, a gente viu que a relação sua com a governadora Raquel Lira era a relação muito amigável, né? E no decorrer ali dos anos, né, foi se desgastando, teve alguns embates também, alguns travamentos ali dentro da própria Assembleia Legislativa. Qual a sua versão sobre a relação atual com a governadora, que busca também a sua reeleição? Olha, Júlio, a gente, há 4 anos atrás, eu fui o único deputado de mandato que apoiou a governadora. Então a gente enfrentou uma campanha difícil, uma campanha pesada. Inclusive eu arrisquei até o meu mandato de deputado. Mas nós conseguimos fazer esse trabalho, a gente se reelegeu. E no decorrer do tempo, quando a gente começou logo a disputa na Assembleia, nós não contamos com o apoio da governadora, que era uma coisa natural de ser do mesmo partido, de ser o único deputado que apoiou a sua eleição. Mas, graças a Deus, nós conseguimos chegar à presidência
da Assembleia sem precisar do apoio da governadora. Ali foi construído entre os deputados. E a maneira que o tempo foi passando, como eu já falei aqui, que a Assembleia hoje é uma Assembleia independente, a gente não, como diz a história, não baixou a cabeça para quem queria comandar a Assembleia, quem queria mandar na Assembleia, e isso começou a ter até as divergências, e eu sempre digo o seguinte, cada um tem seu poder, tem o poder da Assembleia, tem o poder do governo, tem o poder da Justiça, e quando a gente começou a perceber que realmente Pernambuco não estava caminhando para o que foi prometido na campanha, eu comecei a me afastar. Quem é da política, quem me conhece, quem já pesquisou minha história, sabe dos meus posicionamentos, sabe que eu tenho palavra, sou um político aguerrido que luto por aquilo que eu acredito. Então, se começou esses embates com o governo do Estado e o governo querendo atropelar a Assembleia, mandando projeto para a Assembleia, querendo que fosse aprovado no mesmo dia, sem ninguém analisar. E isso com a gente não funcionou. E nós fizemos esse trabalho, mas todos os projetos que entrou na Assembleia, todos os projetos que a governadora mandou, nós aprovamos todos. Não tem um até hoje. Claro, teve alguns que queriam que fosse aprovado dentro de um dia, dentro de uma semana, e a gente tinha que analisar. Na questão mesmo dos empréstimos, a nossa preocupação é com o endividamento do Estado. O Estado hoje foi aprovado pela Assembleia 15 bilhões. Desses 15 bilhões, não foi utilizado 5 bilhões nisso aí. Então, o que a gente vem vendo promessas que não foram cumpridas, essa questão de Pernambuco, a questão das creches, que prometeram 250 creches. Eu pergunto ao pessoal do Lagoa de Itaenga, será que foi construída aqui alguma creche? Eu não sei. A questão não sei nem se botou tapume aqui. Eu sei que a promessa é grande em todo canto. E foi isso, Júlio, que me afastou do governo. Falta de compromisso com o estado de Pernambuco. E a gente vem trabalhando, mas tudo que entrou naquela casa, na casa de todos os pernambucanos, a gente aprovou. Tudo que foi bom para o povo pernambucano, nós aprovamos isso, mas o que a gente vê muito é a propaganda. A propaganda do governo é muito grande. Como a gente vê, que hoje está sendo chamado governo de fachada. Quando a gente vê a questão da saúde, teto, quase toda semana cai um teto de hospital, teto nas escolas. Então o que a gente vem vendo isso é um governo desastroso, que quando eu falo, eu sempre digo que acredito hoje que desde a época que eu me entendo de gente, é o pior governo da história de Pernambuco. É muita promessa e pouca ação. Quando a gente parte para a questão mesmo da segurança, a governadora dizendo que investiu mais de 1 bilhão na segurança, e a gente não vê isso, a gente vê as delegacias caindo, aquela propaganda que está botando viaturas na rua, aquilo ali não é viaturas novas, aquilo ali é viatura que está substituindo, porque tem um contrato de locação, um contrato de 2 anos, e a cada 2 anos os carros são substituídos. Mas vem a propaganda que está botando novas viaturas. Eu me lembro quando eu fiz campanha com a atual governadora há 4 anos atrás, que ela criticava muito que era 2 policiais por viatura, que isso no governo dela ia mudar. Tem essa questão dos laranjinhas, dos policiais que estão aí, mas a gente não vê laranjinha no interior do Pernambuco. Onde está localizado isso, são nos principais bairros de classe alta no Recife, para mostrar que está o policiamento ostensivo na rua, onde a gente está vendo que isso aí também foi, durante os anos, são muitas aposentadorias, são muitas pessoas que se afastam, e a gente teria que ter um concurso para 5, 6, 7, 8 mil homens por ano, que muita gente se afasta, da polícia militar, e o que a gente vê hoje é uma secretaria de segurança que, para mim, é uma incompetência total, que não tem coragem de tratar
as facções criminosas. Hoje a gente vê que são várias facções que estão instaladas no nosso estado e o governo não tem poder, não tem pulso para se resolver essas coisas. O que eu tenho conhecimento é que aqui mesmo em Lagoa de Itaenga vários assaltos a motos, o dono de casa, as pessoas que, principalmente quem trabalha na zona rural, vive assombrado. Antes quando era 6, 7 horas da noite, pessoas nas calçadas conversando, e hoje isso não acontece, isso é em todo o estado de Pernambuco, porque a gente vê que é um governo fraco, que não tem coragem. Uma das coisas que eu venho cobrando, venho falando com o João, é que quando ele assumiu o governo do estado, a gente tem uma posição forte aqui em Pernambuco, e a bandidagem que cuide de sair de Pernambuco. Eu acho que tem que ir para cima, que a segurança tem que proteger o dono de casa, o pai de família, as pessoas de bem. Bandido tem que ir embora mesmo daqui. Eu acho que bandido não tem que se criar. Eu acho que a gente tem que ir para cima, tem que tomar conta disso, e hoje a gente vê o estado de Pernambuco entregue às baratas. Para onde você anda, em todas as regiões do estado, é uma facção criminosa, são esses grupos querendo tomar conta do estado de Pernambuco, e isso não pode estar acontecendo. Então hoje, por conta dessas coisas, Júlio, que eu me afastei desse governo, fui para a oposição, venho cobrando as coisas, mas a gente, em termos de Assembleia, tem o posicionamento do político, de Álvaro Porto. Isso aí é total afastamento do governo do estado. Mas em questão de Assembleia e governo do estado, isso aí não tem problema. Porque isso aí a gente tem a obrigação de trabalhar pelo povo, e é isso que a gente vem fazendo. Então, junto com o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Governo do Estado, a gente, em termos de institucional, se tem um bom relacionamento. Agora, na questão política, eu estou totalmente afastado desse governo. Estamos hoje conversando aqui com os nossos entrevistados de hoje, Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Está aqui o Gabriel Porto, candidato também a deputado federal pelo estado de Pernambuco. Agora, Álvaro, a gente tem observado ao longo da história dos governos de Pernambuco que, infelizmente, nada mudou, né? Em relação, você destacou aí a segurança pública, que é um caos, né? Em relação à saúde, né? Que está há muito tempo na UTI, não é somente desse governo, mas de todos os governos que infelizmente passaram até o momento. Parece que as pessoas não têm uma visão de modernizar, de mudar mesmo. Tem que ter pulso, como você bem falou aí. Se não tem pulso, aí você destacou a questão da insegurança da população, onde a população hoje ela é refém de uma minoria. Como é que pode uma população que tem aí, vamos dizer que Pernambuco tem uns 10, 15 milhões de habitantes, e é refém, né, de menos de 1%. Por que o governo, e também a gente puxa pé para a Assembleia Legislativa, né, não endurece ainda mais projetos, né, que venha a trazer melhorias na área da educação, na área da saúde, né, principalmente você destacou aí, a gente viu aí nas notícias dos jornais constantemente, né, tetos de hospitais caindo na cabeça daqueles que vão buscar, né, a recuperação da saúde nos grandes hospitais do estado de Pernambuco, né? Eu acho que isso aí é falta realmente de mais responsabilidade, falta, eu acho que o compromisso que se dizem ter com a população não passa de falácias, né? Eu estou falando aqui para todos os governos que já passaram. Será que João Campos também vai, na visão dele, ele tem, porque ele hoje também representa o PSB, né? PSB que já passou muito tempo também pelo governo de Pernambuco, e no PSB não teve muita coisa assim tão extraordinária, viu? Olha o abacaxi para você aí, mais um. Não, veja, quando se fala questão de PSB, de governos passados, a gente tem que analisar o seguinte: João é do PSB, é candidato a governador pelo PSB, foi prefeito do Recife, o melhor prefeito da história da cidade do Recife, João Campos, que é do PSB. Teve o pai dele, que foi governador de Pernambuco, foi um bom governador. Eu fui adversário na época, passei 8 anos cobrando e criticando o governo Paulo Câmara, eu fui oposição,
É tanto que há 4 anos atrás eu fiz uma campanha pesada em cima do governo do PSB. Mas hoje a gente vê a governadora criticando muito o PSB. Ela foi deputada pelo PSB, o pai dela foi vice-governador, ela foi secretária do então governador Eduardo Campos. Então, eu acho que essa questão da sigla partidária, a gente tem que ter um partido para ser candidato. A gente sabe que o PSB aí passou 16 anos no governo. Poderia ter feito mais? Poderia. Mas quando a governadora atual se propôs a disputar uma eleição, no final ganhou a eleição. Quando você entra nisso, você tem que estar preparado para o que você vai assumir. Eu digo isso porque quando eu assumi a prefeitura em 2005, quando eu fui eleito prefeito em 2004 lá em Canhotinho, que eu assumi em 2005, eu peguei uma coisa totalmente desorganizada. Um município pequeno, município pobre. Eu passei 3 meses, não mais do que isso, a gente sabe que é totalmente diferente do estado. Mas eu passei 3 meses mostrando à população o que eu tinha pego no município. Sem estrutura, sem transporte, sem maquinário, a infraestrutura do município totalmente destruída, educação, nem se fala. Mas após 3 meses, na minha cabeça eu sei que eu estava pegando aquilo. Quando eu fui candidato, eu sabia que não ia pegar coisa boa. Mas eu passei 3 meses mostrando como eu tinha pego o município, mas a partir daí eu tinha que parar de reclamar do governo passado. Eu tinha que fazer a minha parte. É tanto que na época eu fui eleito prefeito com 400 votos de frente. 4 anos depois eu ganhei com 3.400 votos de frente. Então, o que a gente vê hoje no estado de Pernambuco, há 3 anos e meio do governo Raquel Lira, e ela não para de reclamar. Toda coisa que está errada, ela diz, não, foi o governo passado, foi o governo passado. Fala de estrada. Quando ela fala de estrada, a gente vê o que aqui? A PE 53, que não fez nada. Tem a PE 40, que liga Glória, Xande Alegria, Paudalho, que hoje não só a PE 40 não, são várias PEs aqui em Pernambuco, que parece estar sendo feita de sorrisal, que não aguenta chuva. Mas culpa o governo passado. Eu acho que a gente tem que esquecer, depois de 3 anos e meio de governo, a pessoa tem que mostrar para que veio. E hoje a gente está vendo que esse governo aí não funciona na educação, não funciona na saúde, não funciona na segurança. Que hoje uma das coisas que mais o povo precisa e mais cobra é saúde e segurança. Então a gente vê esse caos instalado no estado de Pernambuco. Então a gente, essa questão, pelo que João fez no Recife, o hospital da criança, ele agora vem no seu programa prometendo aí 4 hospitais, fazer o maior hospital de Pernambuco, construir o maior hospital de Pernambuco. O pai dele construiu o hospital na época, prometeu na época de 2006, quando ele foi candidato, queria construir 3 hospitais nas 3 principais entradas do Recife e construiu. Tem várias UPAE que tá aí funcionando, então a gente vê o trabalho também que João fez no Recife, questão de vagas de creche, questão de segurança, questão de saúde, questão de educação. João deu um banho nisso aí na Prefeitura do Recife. E o que a gente vê hoje é o governo ainda se queixando de 3 anos e meio atrás. Será que não deu tempo? Essa semana eu estava prestando atenção no discurso dela, como dizendo que ainda estava arrumando a casa. Então, faltou competência e muita para arrumar a casa, porque depois de 3 anos e meio você ainda está reclamando de governo passado. Não, você tem que entrar de cabeça erguida e dizer, eu fui eleita para fazer isso e vou fazer. Então, depois de 3 anos e meio, já começam novas promessas, onde não cumpriu ainda nem as promessas que fez há 4 anos atrás. Vamos dar também uma palavrinha aqui com o Gabriel Porto, né? O filho do Álvaro Porto. Fala um pouquinho da sua trajetória aí, Gabriel. É a primeira vez que entra no cenário político, já tem história na política. Como é a sua trajetória política no estado de Pernambuco? Boa tarde. Boa tarde,
boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM, toda a população do Lagoa de Itaenga. Boa tarde, meus amigos vereadores Clécia do Moinho, a Maninho, a doutor Claudionô, meu amigo Nego Gil, tantas lideranças que estão aqui com a gente também. Boa tarde, Júlio. Obrigado por estar concedendo esse espaço aqui para a gente poder estar conversando. E a gente fica muito feliz de estar mais uma vez aqui em Lagoa de Itaenga. Já tivemos várias vezes aqui, mas essa é a primeira vez que venho como candidato a deputado federal. É a minha primeira candidatura também. Sempre participei de política. Se inspirou no seu pai? Sem dúvida nenhuma. Minha maior inspiração é meu pai, minha mãe. Minha mãe é prefeita de Canhotinho, meu pai foi prefeito de Canhotinho, hoje é presidente da Assembleia. E são meus maiores incentivadores, minha maior inspiração. Meu pai, ele tem uma qualidade que é muito rara hoje em dia, infelizmente, na política, que é a palavra. E a gente se inspira nisso. É o que a gente quer fazer e a maior qualidade que acredito que ele tenha é de honrar a palavra dada, é de cumprir com os compromissos, por mais difícil que seja. Doa quem doer, brigue com quem brigar, mas o que ele disser, ele vai estar honrando, ele vai estar cumprindo. E é nisso daí que a gente se inspira. Eu sou médico por formação e eu entendo o que é necessário para cuidar das pessoas. Eu entendo que a população de Pernambuco é muito carente em diversos aspectos. E hoje, sinceramente, como pernambucano, como médico, eu me sinto envergonhado do governo que a gente tem à frente do nosso estado. Enquanto mais de 8 tetos de hospitais já caíram, a governadora escolheu reformar a fachada do Hospital da Restauração. Enquanto a fila de cirurgias cresce a cada dia, ela escolheu comprar um avião para servir à saúde, mas que ela está usando para fazer política, andando nos 4 cantos do estado. Então a gente vê que está tendo uma divergência no que deveria ser as prioridades do governo e ela está priorizando outros aspectos. Hospitais particulares recebendo altos repasses do governo do estado, enquanto hospitais públicos que atendem a maior parte da população estão sucateados. A gente fica muito triste com isso e a gente vai estar, independente de quem seja o governador, o nosso governador é João Campos, que fez um trabalho brilhante no Recife, que entregou o hospital, que abriu o UPA. João não fechou o UPA, enquanto o governo do estado fechou o UPA e fechou hospitais. O governo do PSB, Eduardo Campos, que foi o maior governador que Pernambuco já teve, abriu 3 grandes hospitais na região metropolitana do Recife, fora pelo interior do estado. Então, a gente fica muito tranquilo que a escolha da gente é acertada nesse sentido, mas que, independente de quem seja o governador, deputado estadual e deputado federal tem condições de estar ajudando os municípios, de estar ajudando a quem depositou o voto na urna, a quem honrou o seu mandato. Então, a gente, como meu pai disse, a gente não foi votado em Lagoa de Itaenga. Eu nunca tive mandato, mas a gente sempre está junto, ajudando no que pode o nosso grupo. O deputado estadual Álvaro Porto já destinou emenda para ambulância aqui, sempre está fazendo cobrança, já cobrou várias vezes as estradas que dão acesso à Lagoa de Itaenga. Então, a gente vem junto com um grupo que presta serviço à população. Clécio e Clécia do Moinho tem carro à disposição do povo, está sempre servindo a população, levando para hospitais. Claudionô atende de forma brilhante quem precisa no município. As crianças com transtorno do espectro autista têm uma assistência dedicada desse grupo. Então, a gente não tem dúvida, a partir do próximo ano, junto com o deputado estadual Álvaro Porto na Assembleia, Gabriel Porto em Brasília, a gente vai estar destinando emenda, a gente vai estar junto para trabalhar ainda mais pelo povo de Lagoa de Itaenga. Tem uma perguntinha aqui representando todos os ouvintes, para Álvaro, para Gabriel, para os vereadores também que cobram também aqui, né? A nossa amiga Marli, agente de saúde, que tem sido uma colaboradora aqui desse programa, né? Tem sempre levado aí as reivindicações do povo, principalmente do bairro Irmãos Oliveira, que essa questão, né, que não tem fim, Álvaro e Gabriel, é a questão da distribuição de água da Compesa. E a nossa ouvinte, ela
dar aqui boa tarde para mim e para todos aqui presentes e disse: Júlio, quero saber dos vereadores o que eles têm feito como parlamentar sobre o problema da Compesa. O vereador Clécio mora no loteamento Irmãos Oliveira e sabe da problemática da água, que é uma escassez. E os candidatos que apoiam para deputados, o que tem a falar sobre essa Compesa aí, que é realmente algo que tem deixado a população a ver navios, né? Eu acho que é um dos problemas mais gritantes do estado de Pernambuco, é essa questão da Compesa, principalmente aqui na região, né? Se na zona da mata, que é próxima aqui ao litoral, tá assim, imagina as demais regiões do estado de Pernambuco. E tá chovendo muito, né, Álvaro? Claro, água em todo canto aí. Cara amiga Marli lá, do meu loteamento, isso é o desgoverno que está aí bem na cara, bem na vista. Foi até promessa de campanha da governadora Raquel Lira, que ela ia resolver o problema de abastecimento de água em todo o estado de Pernambuco, e até agora ela não conseguiu resolver nada, praticamente. Muita balela e muita propaganda. A questão a gente tem cobrado, já levamos essa questão até Álvaro, e essa questão está na Assembleia. Inclusive, a governadora privatizou a Compesa, recebeu aí milhões com esse feito, com essa privatização, e a empresa que ganhou esse contrato ainda continua deixando todos os pernambucanos, não é só Lagoa de Itaenga, é todo o estado de Pernambuco sem água nas torneiras. Agora, a conta continua chegando, somos obrigados a pagar essa conta. Agora é uma vergonha, porque temos aqui uma barragem que armazena milhões de litros de água bem pertinho. Inclusive, uma parte pertence à Lagoa de Itaenga. E a governadora, em promessa de campanha, em cima de palanque, disse que era simples, se conseguia fazer, ia reestruturar todo o abastecimento, ia comprar maquinário, bombas, e inclusive em Lagoa de Itaenga não iria faltar água. E hoje o que mais falta é a assistência do governo do estado de Pernambuco. Então, mas não é por isso que vamos baixar a cabeça nem parar de cobrar. Vamos continuar cobrando, sim. Vamos ter deputados lá em Recife para cobrar, e vamos ter com certeza um governo que resolva a situação não só de Lagoa de Itaenga, mas de todo o estado de Pernambuco. Não venha só com promessas vazias. A opinião também de Gabriel Porto em relação a esse assunto e a importância, Gabriel, do deputado federal para a nação pernambucana. Então, essa situação da água, de fato, é uma calamidade no estado de Pernambuco. Muitos anos que nada foi resolvido. E agora, com a privatização, acredito que dificulta ainda mais. A empresa se desobriga de muitas situações, mas, como o Clécio disse, a conta continua chegando. Nesse sentido, é importante ressaltar um projeto importante de João Campos, que não chegou água na sua casa, você não paga a conta. Se não tem água na torneira, você não vai pagar a conta. O importante é que tenha água. E isso a gente vai estar cobrando em Brasília, vai estar cobrando também, não tenho dúvida, do deputado estadual Álvaro Porto, porque muitas vezes falta investimento, apesar das altas contas de água, e deputado está aí para isso. Está para correr atrás, está para ir nos ministérios, está para bater na porta, está para trazer o recurso necessário para que essas obras sejam realizadas. E a gente vai estar todo dia cobrando até que essa situação seja resolvida. A água é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Nós temos um estado que tem água. Água é saúde, água significa melhoria na qualidade de vida das pessoas. Saneamento básico é obrigação, e a gente vê muitas casas que não tem, muitos bairros que não têm saneamento básico. Então, o poder público ele tem que estar atento a isso e tem que estar para resolver. O deputado não pode se esconder e não pode jogar a culpa somente no governo. A culpa é do governo, sim. Agora também a culpa é da empresa privada, mas o deputado tem sua responsabilidade, tem que correr atrás, tem que buscar recursos e só pode descansar quando o problema for resolvido. Vou colocar até os vereadores Clécio do Moinho e Clécia numa saia justa também. O Álvaro Porto, lá na Assembleia, por exemplo, você como
presidente da Assembleia, mas em algum momento, desde essa ligação de você com os vereadores aqui presentes, eles levaram também essa reivindicação para você lá na Assembleia? Claro que sim, eles já falaram comigo, a gente já foi tratado vários problemas aqui de Lagoa de Itaenga, e uma das coisas principais é essa questão da falta de água. Tanto o Clécio como o Clécio já trataram isso comigo, mas Júlia, eu quero dizer o seguinte, a Compesa, ela não foi vendida toda, foi uma parte. Então tem uma parte aí, a maior parte que ficou ainda está na mão do governo do estado. Então a responsabilidade maior é do governo do estado. Vocês vejam o seguinte, os municípios, vários municípios receberam, eu não sei quanto foi que Lagoa de Itaenga recebeu. Quanto? Quase 6 milhões, né? Isso foi o que minha cidade também recebeu. O dinheiro está na conta. Os gestores não sabem em que é que pode gastar. Porque no começo eles não vai ser livre para aplicar o dinheiro onde quiser. Aí depois vê a história tanto do abastecimento de água como a questão do saneamento. Eu vou citar o exemplo aqui do Lagoa de Itaenga. Você acha que 6 milhões daria para fazer o saneamento aqui da cidade? Não dá. Isso aí seria em torno de 15 a 20 milhões só para saneamento. Mas o governo do estado está esse dinheiro na conta das prefeituras, isso é uma obrigação. Claro, quem está no poder tem que correr atrás, tem que fazer o plano de trabalho, tem que ir atrás de recursos para saneamento e abastecimento de água, mas hoje essa responsabilidade, praticamente o governo do estado quis jogar para as prefeituras, quis jogar a responsabilidade para os prefeitos, mas não disse exatamente, esse dinheiro que vai para a conta é para ser aplicado nisso e nisso. Então, a maioria dos municípios pernambucanos estão com esse dinheiro na conta, sem poder utilizar, sem saber ainda para que é que pode usar. Porque se você for fazer o saneamento, você vai fazer saneamento de poucas ruas. Então, hoje, a responsabilidade da Compesa, a responsabilidade do abastecimento de água, continua sendo do governo do estado, porque eles venderam uma parte. A maior parte é do governo, é responsabilidade do governo do estado. Então, hoje a gente tem que cobrar do governo do estado. A gente via que alguns anos atrás, quando na questão da CELP mesmo, quando foi vendida, a maior parte do dinheiro da CELP foi usado na duplicação da 232. E o serviço hoje não tem a qualidade, não tem qualidade. É uma empresa privada, mas todo mundo reclama da CELP. A questão, quando você precisa ligar uma energia nova para você fazer um empreendimento, passar aí 4, 5, 6 meses para você ter uma ligação da CELP. Então, isso hoje com a Compesa, eu acredito que vai piorar. Espero que não. Torço que dê certo. Mas o que a gente vê é o governo do estado querendo jogar a responsabilidade para uma empresa privada para dizer que não tem mais responsabilidade. E o maior absurdo é você não ter água em casa e pagar a conta. Como já citou aqui Gabriel, que isso é uma das coisas de João, de um dos projetos de João, é essa questão. Não chegou água, não paga a conta. O ideal é que chegue. Eu acho que tem uma pessoa, eu não sei qual é o bairro, Gabriel, que a governadora... Ela fala em Dona todo Bio. canto. Dona Bio, que vai chegar água na torneira. Dona Bio, Pergunta lá, Dona Bio, se Você lembra chegou. disso? A gente vai falar, qual era o alto ali no Recife? Eu vou até procurar ver se Dona Bio tem água, tá chegando água na casa dela, ou se continua ainda na promessa. Eu acho que era no Morro da Conceição. Por ali, no Morro da Conceição. Então, Júlio, eu acho que essa questão não é só a gente criticar. Eu acho que a gente tem que cobrar. A Assembleia Legislativa tem a responsabilidade também, como os vereadores têm a responsabilidade no município, os deputados têm responsabilidade no governo do estado, a gente tem a obrigação de ajudar, de apoiar, mas acima de tudo nós estamos para fiscalizar e para cobrar. Então isso é um trabalho do Legislativo, eu já fui do Executivo, hoje estou no Legislativo e nunca fui de baixar a cabeça, sempre fui de cobrar, sempre fui de ir no palácio para cobrar, para pedir as coisas pela população.
qualquer governador que venha chegar a dizer, ó, Álvaro esteve aqui para pedir coisa de benefício dele, eu quero que mostre isso. Porque tudo que a gente foi atrás foi para beneficiar o povo do estado de Pernambuco. As ideias aí que vocês, né, Álvaro e Gabriel, né, puderam transmitir na pré-campanha e durante essa campanha para a população pernambucana nessas andanças, né, pelo estado. Pode ficar à vontade aí para falar, né, o que vocês puderam aí apresentar, né, na questão do Álvaro, na sua candidatura à reeleição, e de Gabriel em relação ali, lançando o seu nome para a população, para chegar lá na Câmara Federal. Então a gente andou muito, nos últimos 2 anos a gente passou a conhecer todo o estado de Pernambuco, e a gente pôde levar um pouco das nossas ideias. A gente defende demais que a saúde pública ela seja entregue de forma efetiva à população. Até pela minha formação, eu sei o quanto é carente o nosso povo e eu sei o quanto todo mundo precisa de ter uma assistência que de fato chegue. Infelizmente, falta investimento, infelizmente, falta gestão. A gente vai estar aqui para estar cobrando, a gente vai estar para estar construindo soluções junto do futuro governador João Campos. Mas a Pernambuco tem várias áreas que precisam de atenção. E uma coisa que a gente diz muito é onde é que a população vive? O povo vive nas cidades. E a gente defende muito o municipalismo. A gente defende a interiorização dos investimentos. A gente defende, e a gente pode dizer isso na prática, que tenham indústrias para o interior. Em Canhotinho, a gente está lá no município desde 2004, administrando. Hoje minha mãe é prefeita, mas meu pai já foi prefeito, depois foi meu primo Felipe Porto. E nesse tempo a gente conseguiu fazer o dever de casa, a gente conseguiu reconstruir a cidade, a gente conseguiu trazer uma grande indústria para a cidade. Hoje a Master Boi se instalou em Canhotinho e ela gera mais de 900 empregos diretos, gera mais de 3 mil indiretos em toda a região. Está batendo hoje lá cerca de 800 bois por dia. E isso só aconteceu graças ao esforço político, graças à articulação. Isso está gerando emprego na cidade e a gente acredita que tem que ter uma política pública de interiorização dos investimentos para que melhore a vida, melhore a qualidade de vida no município, que é onde a população vive, é onde a população busca os serviços básicos, busca o atendimento à saúde, é onde chega a água, é onde chega a energia. Então, o município tem que estar bem cuidado, tem que ter gestão e os deputados têm que estar juntos do município para que possa trazer os recursos e para que possa fazer planos juntos para que esses recursos sejam efetivados. A gente hoje conseguiu construir uma candidatura sólida. Estou, graças a Deus, em mais de 89 cidades, trabalhando pelo povo, para que a gente possa receber o voto e no próximo ano possa dar retorno desses votos com muito trabalho. E nossa candidatura ela foi construída pensando nisso. Nossa candidatura ela foi construída com solidez, não é uma candidatura de aventura, não é uma candidatura para fazer cauda para ninguém, é uma candidatura para que a gente possa trabalhar pelo povo de Pernambuco. E Álvaro, o presidente da Assembleia, o que tem pregado na pré-campanha, na fase da campanha também, para os pernambucanos de norte a sul, leste a oeste do estado? Olha, Júlio, o povo de Pernambuco já conhece Álvaro Porto. Tem vários municípios que, desde a minha primeira eleição de deputado, que eu continuo sendo votado nesses municípios, pelo trabalho que a gente vem fazendo, pela questão de estar escutando a população, porque o deputado não pode chegar e dizer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, ou aquilo. Que o deputado é a mesma coisa, é o deputado e o vereador. Quem pode fazer é o prefeito e é o governador. É quem está com a caneta na mão. Nossa obrigação é de ir para cima, é de fiscalizar, é de cobrar. Então esse trabalho eu venho fazendo desde o meu primeiro ano de mandato como deputado, e que a gente vem trabalhando, pedindo melhoria para os municípios, para as regiões, e é isso que eu venho nessa disputa pelo meu 4º mandato de deputado, que a gente vem trabalhando isso, mostrando nas regiões o trabalho que a gente tem feito, o que a gente pede para os municípios. Muitas vezes, como aconteceu nesse período aí desses 3 anos e meio,
pela questão de fazer oposição ao governo do Estado. Muitas emendas parlamentares minhas deixaram de ser pagas. Às vezes muita gente imagina que quando fala em emenda parlamentar, que é a emenda do deputado. A emenda, vocês vejam bem, você indica, como eu indiquei aqui para a Lagoa de Itaenga, 150 mil para adquirir uma ambulância. Então, isso aí a gente tem, cada deputado tem uma cota de emendas. Então, você faz a distribuição para os municípios, e, claro, principalmente para os municípios que você é votado, região que você é votado, e a gente faz essas indicações e bota essa emenda parlamentar. Mas muitas emendas nossas não foram pagas por fazer oposição ao governo do Estado, mas isso não prejudicou o deputado Álvaro Porto, isso prejudicou a população, que deixou de receber alguns serviços. Claro, tem que ficar claro que a emenda parlamentar ela não vai para a bolsa do deputado e nem vai para o vereador que pediu essa emenda, não. Essa emenda parlamentar a ela gente vai faz para a indicação, ela vai para servir a população. A gente indica e o governador, o prefeito, que vai destinar realmente esse pedido que é feito. Então, é isso, Júlio, que a gente vai no estado de Pernambuco, a gente anda em todas as regiões, todo mundo sabe do nosso trabalho, sabe da nossa cobrança. Por isso que meu slogan de campanha, quem já prestou atenção já sabe, é quem conhece confia. E aí essa também se casa com a frase que a gente diz com o governo do estado: quem conhece Raquel não vota em Raquel. Então isso é uma coisa que a gente vem mostrando nas regiões e dizer à população pernambucana que mais essa confiança, mais esse voto de confiança, nós vamos trabalhar e procurar trazer melhoria para as regiões. Olha, o bate-papo estava tão bom, né? Mas a gente já tem aqui um tempo já chegando ao final e foi um bate-papo produtivo, eu acredito, né? Que o povo de casa é quem vai decidir, né, quando chegar a hora, para saber se vai escolher novos políticos, se vai reeleger os que têm serviço prestado. Então fica aí a mensagem final também para o Álvaro Porto, aqui no nosso programa, e para Gabriel. E que o que não foi perguntado, fique à vontade para acrescentar também aqui no nosso já restante final do programa. Olha, Júlio, o que eu tenho a dizer agora nesse bate-papo que a gente teve aqui, que o tempo passou tão rápido aí, como você disse, foi um bate-papo muito bom. E nem percebemos direito, né? Foi um bate-papo muito bom, porque para que as pessoas aqui do Lagoa do Itaenga conheçam um pouco da nossa história, conheçam um pouco da história de Álvaro Porto, prefeito, deputado, procurem pesquisar a nossa biografia, vejam também de Gabriel, mas o que eu tenho para terminar, encerrar minhas palavras aqui, é de agradecimento a você por ter aberto aqui o microfone da Itaenga FM e permitir que a gente tenha conversado um pouco com o povo do Lagoa do Itaenga, as pessoas que estão nos ouvindo, que prestem atenção, que nos dê essa oportunidade. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente, independente aqui de questão de grupo político, de A ou B, a gente segue uma linha aqui de Clécio, de Maninho, de Clécia. A gente segue esse grupo político aqui e as reivindicações que eles fazem a gente procura fazer isso por Lagoa do Itaenga. Não só aqui por Lagoa, mas também por várias regiões, vários municípios do estado de Pernambuco. Então eu só tenho que agradecer a vocês e agradecer às pessoas que, como diz a história, de todo jeito abriram suas portas para nos ouvir, para nos escutar e analisar um pouco. Analisem nossa história e a gente, mais uma vez, peço esse voto de confiança para que a gente continue trabalhando pelo Estado e pelo povo de Pernambuco. E a você, Júlio, mais uma vez, muito obrigado por dar essa oportunidade de conversar com toda a região. Eu quero aqui finalizar também a participação do Gabriel Porto, já testando ele também, porque ele busca aí, né, querer seguir para Brasília.
Ô Gabriel, agora a gente tem visto que o que mais cresce numa região, num estado, é somente os grandes centros urbanos, né? As pequenas cidades, feito Lagoa de Itaenga, né, e cidades vizinhas, não tem aquele crescimento significativo, né? Eu acho que as políticas públicas tardam demais, né, a chegar em nossa região. Na sua visão, o que impede o crescimento do interior? Muitas vezes é a falta de gestão, a falta de... É a má vontade mesmo, né? Em outras palavras. Veja, eu uso muito de exemplo Canhotinho, que é a cidade que a gente está lá. Canhotinho tem 25 mil habitantes. É parecido com o porto de Lagoa de Itaenga. Então a gente sabe quais são as necessidades que tem, mas muitas vezes é a falta de escolha do gestor. Ou tem alguma coisa que ele não vai atrás, ou é por incompetência mesmo. A gente sabe que muita gente já teve oportunidade aqui em Lagoa de Itaenga, já teve mandato e muitas vezes não conseguiu construir o que deveria. A gente está aqui para mudar essa situação. A gente está junto do nosso grupo para estar dando suporte, para correr atrás, para ir em Brasília, ir nos ministérios e trazer os investimentos necessários. Como eu disse, uma das nossas bandeiras é a interiorização do investimento. Isso passa pelo poder público municipal, precisa da vontade do político. E o governador só vai ajudar se ele sentir confiança em quem está lá. E precisa ter uma equipe que dê suporte, precisa fazer os projetos, precisa ter deputado que vá lá e que resolva. Não adianta você querer ir por uma aventura, não adianta você querer sonhar sem ter competência e sem ter gestão. Obrigado a todos e todas que puderam estar presentes em nosso programa e boa sorte, né, para vocês. Então a gente agradece a todos os ouvintes, agradece por ter nos recebido aqui. Queria dizer a vocês que tem sido uma honra andar Pernambuco todo e estou pedindo a confiança de vocês para que possa representar Pernambuco lá em Brasília. Pense num cara que está doido para representar e para trabalhar por esse estado, sou eu. Então, meu número é 4010, é o mesmo número que foi de Arraiz, é o mesmo número que foi de Eduardo Campos. E a gente vai honrar essa história com muito trabalho, a gente vai honrar o nome que meu pai me deu, a gente vai seguir na mesma linha dele, de a palavra dada, ela tem que ser cumprida. Então, nos acompanhe nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, um pouco mais das nossas propostas. E a gente vai estar junto, trabalhando muito por Pernambuco, se Deus quiser. Esse foi o Jornal Itaenga Notícias. Vem aí, Manuel Antônio Natarme Superbrega. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.